Olá, meus nobres alunos, como vão? Tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula 4, né, de Elétrica 2, aí do Eletromecânica. Eu preciso trabalhar com vocês hoje, né, vou abrir um pequeno parênteses na nossa aula anterior e vou inserir um assunto que vai ser fundamento para aquela aula, ok? E eu coloquei na aula 4, depois nós vamos voltar para aquela aula, certo? Aí eu renomeio ela sem problema e vou reenviar para vocês, ok? Com novo título e tudo. Esse assunto, pessoal, ele é fundamental para que nós possamos compreender o comportamento de alguns elementos, né, de alguns circuitos em corrente alternada, né? Você está aí já na etapa 3, você já sabe lá das etapas anteriores que os circuitos têm comportamentos distintos, né, em corrente contínua e corrente alternada. Você não tem o mesmo comportamento de uma bobina, né, alimentada em corrente contínua, ela não se comporta da mesma forma quando ela é alimentada em corrente alternada, certo? Esse fenômeno se verifica nos indutores em função da variação de frequência, né, da corrente, que muda de sentido, muda de polaridade. A força eletromotriz, como alguns autores também chamam ainda, né, ela muda de direção, ela muda de sentido no decorrer do tempo em função da frequência. Essa variação provoca a variação do fluxo e este fluxo magnético, que magnetiza os ferros, os entreferros, né, induz tensão nas bobinas e tal, né, produz um fenômeno que produz uma oposição à passagem da corrente, que nós chamamos de reatância. Essa reatância ela só existe nos indutores submetidos à corrente alternada. Você não vai encontrar reatância em corrente contínua, certo? Okay? Por quê? Porque a reatância é uma função da frequência, ela depende da frequência. Depende também, é claro, da indutância, mas a indutância é uma propriedade do fio, do indutor, né? Mas a reatância ela está atrelada à frequência, ok? O XL, reatância indutiva, e o XC, reatância capacitiva, certo? Uma bobina atravessada por corrente contínua, ela produz fluxo magnético? Claro que produz, mas esse fluxo não é variável. Não é variável, ele sempre está numa mesma direção, no mesmo sentido, certo? Ou seja, a bobina não induz nela mesma, ela só cria um campo magnético, ok? Vamos avançando e vai ficando mais claro esses conceitos para nós. Então, eu separei aqui, ó, comportamento dos circuitos, né? Comportamento dos circuitos em corrente alternada, CA, tá? Circuitos resistivos, indutivos e capacitivos. Nós vamos desmembrar cada um deles, como que se comportam, e depois vamos associar eles em circuitos RLC, resistivo, indutivo e capacitivo, em agrupamentos, em arranjos, série, paralelo e misto, certo? Vamos indo. Bom, eu vou entrar então no primeiro item, né? Conceitos fundamentais. Conceitos fundamentais. Ok? Bom, lá da corrente alternada, da geração de força eletromotriz alternada, né? Como funcionam os geradores de corrente alternada, você tinha lá um exemplo das ondas senoidais. Por que ela era senoidal? Porque você tinha um conjunto de espiras. Esse aqui é o gerador didático, né? O gerador real não é assim. O gerador real é o campo magnético que gira e as espiras estão paradas. Mas aqui, para explicar, os autores adotam esse método, né? A espira que está se movimentando no meio do campo. E o fenômeno prático é o mesmo, né? Do ponto de vista prático e físico, né?
Porém, na prática, em função de construção e montagem, se torna inviável, né? Mas para a explicação fica melhor. Ok. Então, esta espira aqui é um diagrama que simboliza a formação da tensão senoidal no tempo. Eu estou olhando para a mesma tela que vocês estão vendo, por isso que eu olho para a câmera e olho para a tela. Eu estou olhando agora para a tela do notebook, a tela do computador, o PowerPoint que vocês estão enxergando aí, ok? Então, olha só. A gente representa esse sentido de giro, é um giro convencionado, adotado como sendo anti-horário, certo? Anti-horário. Por isso que a setinha tem esse sentido, ok? Quando eu vou adotar que aqui eu tenho um polo norte e aqui eu tenho um polo sul. Polo sul, certo? Nesse momento aqui, ó, eu vou simbolizar aqui a minha espira. A minha espira. Agora não importa muito a polaridade, não estou preocupado com a polaridade, certo? Isso é lá na aula de máquinas, vocês já tiveram isso. Só para nós embarcar no raciocínio, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho a espira entrando, né? As costas da flecha, lembram daquele conceito que a gente usava para explicar? As costas da flecha, a corrente entrando na tela, entrando na folha, ó. Corrente entrando, a corrente está entrando, ó. Imagina que ela é uma flecha, você enxerga as costas da flecha como aquele X ali. Ela vai lá, dá a volta no estator e agora aqui ela está saindo. Quando ela está saindo, você enxerga a ponta da flecha, corrente saindo. Ela entra, vai lá, faz a volta e sai. Então, quando ela está indo, eu enxergo as costas da flecha, ela vai lá, faz a volta e sai. Agora eu enxergo a pontinha da flecha, certo? Então, corrente entrando, corrente saindo. Neste momento, a 0 graus, ela não está produzindo, né? A tensão induzida que foi produzida pela variação do fluxo aqui é 0. Por quê? Então, ela é 0. Ó, ela é 0 por quê? Porque o plano da espira, a gente fala assim, o plano da espira, isso aqui é uma espira, ela vai lá, faz uma volta e volta. Aula de máquinas. O plano da espira, certo? Está alinhado formando 90 graus, ele está perpendicular aos eixos. Ó, aqui está os eixos, aos eixos magnéticos, norte e sul. Então imagine que isso aqui está alinhado, perpendicular. Ó. Na medida em que a espira vai se movimentando, e quanto mais ela se aproxima, quanto mais o plano da espira, o eixo que contém o plano da espira, esta aqui é a espira, certo? Ela vai e volta. Quando essa espira girar no sentido anti-horário, certo? Este lado da espira vai parar aqui em cima, no polo norte, e este lado vai parar aqui embaixo no polo sul. Este lado veio para cá e este lado subiu para cá. Agora o plano da espira está alinhado com os eixos magnéticos da máquina. Então, neste momento, eu tenho uma geração máxima de força eletromotriz. Ela é máxima. Certo? Na medida em que ela se desloca, ela vem caindo, ela cai para 70%, cai para 0%, cai para 70% negativo, crescendo agora, aumentando o seu valor, mas com sentido contrário, sentido inverso, atinge o seu máximo negativo, volta para 70%, crescendo agora para o lado do zero, né? Voltando para zero, para ser positiva de novo, e chega a zero.
e completa um ciclo. Isso aqui nós chamamos, vocês já viram isso aqui, um ciclo de senoide, certo? Um ciclo. Você sabe que em 60 Hz aqui no Brasil, a máquina faz isso aqui 60 vezes por segundo. Então, cada volta dessas, cada volta que essa espira dá aqui, ó, sai daqui, vai lá e volta para cá, ela tem que fazer isso aqui 60 vezes em 1 segundo. Então, cada volta que ela dá, ela leva 16,67 milissegundos. É só você fazer 1 sobre 60. Vai dar esse valor aqui. Tá? Ok, esse conceito é lá de máquinas, não é dessa aula, tá? Ok? Vamos lá. Então, esta onda senoidal, aplicada em um circuito que possui somente resistências, né, como chuveiros, aquecedores, fornos, né, fornos com resistência elétrica, né, lâmpadas incandescentes, né, apenas cargas resistivas, ela produz um fenômeno, que é o que nós estudamos lá na lei de Ohm. Uma onda senoidal aplicada em um circuito que só possui resistências associadas, né? Então, esta onda senoidal, quando eu vou lá e ligo um resistor neste gerador aqui, né? Neste gerador, e aqui eu estou simbolizando as saídas dessas espiras, essa ponta e essa ponta são as saídas do meu gerador, eu posso pensar assim, certo? Quando eu conecto, vou lá e conecto o circuito, fecho a chave, né? Fecho a chave, faço circular uma corrente pelo resistor. A tensão que aparece aqui nos terminais do meu resistor, essa tensão, ela é uma tensão resistiva. Vou chamar de resistir de VR, porque nós vamos diferenciá-la mais à frente. Ela é uma tensão que está sobre o resistor. Ela pode ser calculada pura e simplesmente por RI, pela lei de Ohm, né? Lei de Ohm, V é igual a resistência vezes corrente, certo? Lei de Ohm. Isso aqui vocês já dominam com o pé nas costas, né? Isso aqui saiu lá do Hélio Creder, tá? 10ª edição. Esse livrinho eu tenho ele aqui. Esse livrinho aqui, ó. Hélio Creder, quem quiser adquirir, eu aconselho, é muito bom. Hélio Creder, já mostrei para vocês, eu acho. Hélio Creder, a 10ª edição do Hélio Creder, tá? Bom, no circuito puramente resistivo, né, a tensão e a corrente, nós dizemos assim, elas andam no mesmo passo, na mesma fase. O que é a mesma fase? Elas andam sincronizadas, uma sobre a outra. Quando a tensão está no seu valor zero, certo? Quando a tensão está no seu valor zero, a corrente também está no seu valor zero. Ok? Ok, voltei.
Me deu uma crise de tosse, certo? Tá tudo bem. Certo. Então, como eu ia dizendo, tensão, quando a tensão está zero, a corrente também está zero. A tensão vai subindo, né? A tensão vai subindo. Quando a tensão atinge o seu máximo, né, lá na senoide, e este ponto aqui é lá em π/2, né, radianos, ou 90 graus, a corrente também atingiu o seu máximo. Elas vão caindo. Quando a tensão toca em zero, a corrente também toca em zero. E assim acontece a vida toda. Corrente em fase com tensão. Nós costumamos representar isso na forma de fasores, né? E na verdade são vetores que giram em um mesmo eixo, né, com uma orientação. Esta orientação aqui, tá? Esta orientação. Então nós dissemos assim, ó, que a tensão V está em fase com a corrente I, certo? Se eu for representar isso aqui na forma de um vetor em números complexos, e vocês viram números complexos lá no ensino médio, no terceiro ano, eu vou dizer que V, o módulo de V, né, módulo de V a 0 graus, e o módulo de I a 0 graus. Ou seja, cada um tem o seu módulo, a tensão tem o seu módulo. Lá na tomadinha, na sua residência, tem 220 volts, é o módulo, aquele é o módulo, né? É o tamanho da tensão, é a amplitude, é o módulo. E o seu argumento é 0 graus. O ângulo é 0 graus. Estou adotando esse ângulo aqui, tá? E a corrente do resistor que você ligou lá tem o seu módulo também, o seu chuveiro. O chuveiro tem lá 7.500 watts, 30 amperes, 30 e alguns amperes. Tem o seu módulo. E o mesmo ângulo, 0 graus. Por quê? Porque é um resistor. Se for um resistor puro, nós vamos ver mais adiante que não existe resistor puro. A gente apenas adota esse termo resistor ideal para explicar de uma forma didática, certo? Mas o efeito esperado do ponto de vista matemático é o mesmo. Se ele é um resistor não tão puro, né, ou puro, não importa. O efeito é o mesmo, ok. Então, num circuito puramente resistivo, esses vetores rotativos eles giram em sentido anti-horário, né, e no circuito resistivo não há defasagem. Não há defasagem, ou seja, o ângulo φ é zero e os símbolos V e I representam os valores eficazes, os módulos das tensões e das correntes, né? No circuito resistivo, a corrente é o quociente da tensão pela resistência, né? A corrente é o quociente da tensão pela resistência. Ó. I é V sobre R. Lei de Ohm, certo? V é RI. Ok? Agora, no circuito indutivo, circuito puramente indutivo, como que acontece? Como que acontece no circuito puramente indutivo? Em um circuito puramente indutivo, quando ele é atravessado por uma corrente senoidal, e o que é uma corrente senoidal? A nossa amiga lá, ó, formada pela corrente, né, que aparece numa senoide quando eu tenho uma máquina girante, né, que produz uma tensão senoidal, que alguns autores chamam de força eletromotriz, certo? Ok. Essa tensão, ela é uma função da variação da corrente e da indutância. E aqui eu faço um parênteses. O autor usa esse termo assim, o Hélio Creder, ele usa esse termo assim, ó.
variação da corrente e da indutância. Não é exatamente que a corrente está variando o seu valor. Eu tenho 10 amperes, 5 amperes, 8 amperes, 3, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a inversão de polaridade, a corrente, ora está num sentido, ora está em outro. Ora está num sentido, ora está em outro. Volta lá na senoide. Olha lá. A espira que sai deste local aqui para aqui, ela sai de um zero, vai para um máximo, volta para um zero. Ela volta para zero quando essa espira cai aqui, ó. Depois a máquina continua girando e ela volta. Quando ela bate aqui, ó, quando este ponto aqui bate aqui, ó, ela já está aqui, ó. Ou seja, ela era máximo positivo, agora já é máximo negativo e vai subir de novo. E vai subir e vai atingir o seu máximo positivo de novo. E depois assim ela faz 60 vezes a cada segundo. Então, é isso que o autor está dizendo. A variação da corrente e da indutância. Certo? Então aqui eu tenho o mesmo gerador com os terminais, a corrente atravessando agora um indutor. A tensão que aparece sobre o indutor, ele chama de VL, porque ela está sobre o indutor. VL, tensão do indutor. L é de indutor. Tudo que for indutor vai ser sempre L, tá? Em um circuito indutivo atravessado por uma corrente senoidal, a tensão é função da variação da corrente e da indutância. De novo, repetiu. Né? Agora, porém, acontece uma coisa engraçada. O indutor. A corrente ela está atrasada da tensão. Ela está atrasada, olha só. Ela está atrasada. De quantos graus? Pi meios radianos, ou pi radiano sobre 2, ou em graus, 90 graus. 90 graus. Ó, tensão a 0 graus, tensão a 0 graus, tensão a 0 graus, o módulo e o seu argumento, e corrente a menos 90. Menos 90. Lá no ciclo trigonométrico, vocês tinham lá uma convenção que dizia assim, ó, aqui é 0 graus. Toda vez que eu andar para cá, o ângulo é positivo. Toda vez que eu andar para cá, o ângulo é negativo. Ó, olha onde é que está a corrente. Ó. A corrente está aqui. Ó, o ângulo mudou para cá. Ó. Então ele é menos 90. Uma convenção da matemática. Ok? Certo, então. Então, a corrente atrasada. Olhem para a senoide. Ó, duas senoides. Uma senoide de tensão. Detalhe, essa tensão aqui não é a tensão do gerador, é a tensão que aparece sobre o indutor. Certo? É a tensão que aparece sobre o indutor. Então, a tensão que está aparecendo sobre o indutor, olha só. A corrente está em zero. A corrente está em zero, né? E subindo. A corrente está em zero e subindo. E a tensão já está descendo. A tensão já está descendo. A tensão já está descendo. Ó, aqui você tem tensão. Aqui você tem tensão batendo em 0 graus. Batendo em 0 graus. E corrente batendo em 90 graus. Perdão. Tensão batendo em 0, valor 0, né? Em pi meios, né? Em pi meios. Pi meios. E a corrente em pi meios, ela está no seu valor máximo. Ela recém está subindo. E a tensão já está descendo. Ó.
Quando a corrente bate no zero, a tensão já é máxima negativa. Quando a corrente começa a descer para o máximo negativo, a tensão já está subindo para o zero. Quando a corrente começa a subir para o zero, a tensão já está subindo para o máximo positivo. E assim elas vão. Tensão na frente da corrente. A corrente atrás da tensão. Então, a gente diz que a tensão está adiantada da corrente e, por consequência, a corrente está atrasada da tensão. Ora, se uma está adiantada, é óbvio que tem que ter alguém atrasado, né? Atrasada da tensão. E esse é o diagrama. Certo? A corrente I está atrasada de 90 graus em relação à tensão V. Corrente I, a tensão é zero e está descendo para o máximo negativo. A corrente I é máxima positiva e agora que está descendo para o zero. Mas a tensão já saiu do zero. Quando a corrente chega no zero, a tensão já é máxima negativa. Quando a tensão está subindo para o zero, a corrente está recém descendo para o máximo negativo. Quando a tensão está indo para o máximo positivo, a corrente está recém indo para o zero. Certo? Talvez aqui no início dê uma confusãozinha aqui para você, né? Mas deste ponto em diante, quando você analisa, fica mais fácil. Você percebe que ela já está máxima negativa e está indo para o zero. E essa aqui já saiu do zero, já está indo para o máximo positivo. Ela está na frente, certo? Essa aqui já é máxima positiva. E essa aqui agora que vai virar máxima positiva. E essa aqui já está positiva máxima e vai descer para o zero. E essa aqui recém saiu do zero. E assim elas andam. Tá? No circuito puramente capacitivo acontece um fenômeno parecido, porém inverso. A corrente agora passa na frente da tensão. Corrente adiantada da tensão, também 90 graus. É fácil de ver isso aqui no gráfico, olha só. A tensão que aparece sobre o capacitor, eu chamo ela de VC, né? VC. Olha só. Vamos pegar o gráfico da VC. A VC é zero. Ela vem lá do máximo negativo, está indo para o zero. Ela é zero. Ela estava no máximo negativo. A corrente estava em zero. Quando ela chega em zero, a corrente já estava no máximo positivo. Olha só. A corrente estava em máximo negativo e está indo para o zero. A tensão chega no zero e está indo para o máximo positivo. Quando ela está indo para o máximo positivo, para chegar aqui, ela quer chegar aqui, ó. A corrente já está aqui, já está no seu máximo. A corrente já está descendo, está na frente dela. Descendo, a corrente está descendo para o zero. A corrente chegou no zero e está indo para o máximo negativo. Agora que a tensão está vindo para o zero. A corrente chegou no zero, chegou no máximo negativo e a tensão está chegando no zero. Quando a corrente já está indo lá para o zero, a tensão está saindo do zero e está vindo para o máximo negativo. E assim elas vão. Aqui fica mais fácil, ó. Aqui fica mais fácil. A tensão está no zero
está no zero, não, perdão. A tensão está no máximo negativo e está indo para o zero. Indo para o zero. Para chegar aqui, ó. Está indo para o zero. A corrente já está no zero. E fica mais fácil, né? Olha só, vamos de novo. A corrente está no máximo negativo e está indo para o zero, está começando a caminhar para o zero, está indo lá para o zero, para chegar aqui, ó, no zero, mas não chegou. A corrente já está no zero, olha ali, ó. Olha a função senoidal da corrente, ó. Já está no zero. Quando a tensão está chegando no zero, a corrente já está lá no máximo positivo. Olha onde ela vai estar lá. E assim elas vão. Certo? Ok. Olha onde está o fasor tensão. O fasor tensão é a nossa referência, né? Nossa referência. Ó, menos 90. O zero grau da corrente e a tensão menos 90. Eu disse que a corrente está adiantada a 90 graus em relação à tensão, mas eu também posso, em um sistema de referência, onde eu digo que o meu 0 grau é a horizontal, eu vou dizer que esse vetor é a minha corrente. Então, se a corrente está adiantada, então a tensão está atrasada. Então, a tensão está atrasada de 90 graus. Aqui está a tensão. Menos 90. O atraso da tensão é o adianto da corrente. Olha que eu perdi minha caneta. Isso aqui, caneta. Menos 90. Menos 90 graus. Certo? Ok, deixa eu controlar o tempo. Nós estamos com 40 minutos. Vamos avançando mais um pouco. Reatância indutiva. Reatância indutiva. Certo? Vou fazer uma pequena pausa e vou abrir isso aqui num outro vídeo e vou tratar da reatância indutiva num outro vídeo, ok? Para não ficar muito longo, certo? Senão fica ruim de postar lá, de subir para o YouTube e fica ruim para vocês também, tá? Então eu vou começar no próximo vídeo B1 reatância indutiva, certo?